Olá, sejam bem-vindos ao canal. Hoje nós vamos finalizar essa ilustração colorindo aqui todo o fundo, né? E fazendo ali também o efeito vitral, né? E então, bora começar. Eu continuo utilizando os mesmos lápis de cor, tá? Eu já adiantei, né, um lado, adiantei uma parte, mas deixei esse pedacinho aqui pra gente finalizar tudo junto. Bom, primeira coisa que eu fiz com lápis preto, eu fiz essas linhas aqui no meio, fiz esses balõezinhos, né? Pra simbolizar como se fosse uma janela mesmo de vidro, né? As divisões do vidro. E aqui também eu fiz essas duas linhas paralelas, né? Pra dividir a parede e o piso e fazer uma espécie de rodapé. Então, vamos começar utilizando esse cinza bem clarinho. E, ó, eu já preenchi toda essa área aqui embaixo e vamos fazer juntos aqui em cima. Então, vocês vão fazer um preenchimento sólido e uniforme, tá? Com uma pressão média na mão. Então, aí é um preenchimento bem simples e aí vocês tentem deixar bem uniforme, tá? O preenchimento. Então, toda essa área aí, que representa, né, o que seria o vidro, né, da janela, vocês vão preencher com esse tom de cinza clarinho. Agora, vamos utilizar esse 29 aí, que é um azul bem clarinho, e nós vamos fazer uma segunda camada aí por cima dessa camadinha de cinza, de baixo pra cima, e vamos finalizar em degradê ali, bem na altura do cotovelinho dela, tá? Então, vocês vão fazer um preenchimento sólido também, utilizando um pouco a pressão na mão. Vai ficar igual eu fiz ali do lado esquerdo já. Ó, então, nessa altura, eu já vou finalizando em degradê. Agora, com lápis preto, nós vamos contornar todas essas flores aí, tá? Então, eu tô aí dando uma engrossada, né, na linha e deixando o preto mais evidente. Isso é uma característica bem marcante, né, nos vitrais, esse contorno preto. Agora, com esse tom de marrom aí, o 24, a gente vai fazer um preenchimento nesse arco, né? Então, vocês vão fazer um preenchimento sólido uniforme também, em toda essa moldura aí que representa a janela, tá? Lembrando que esse fundo, gente, essa criação de fundo aí é só uma sugestão para vocês, tá? Agora, com esse tom de marrom mais escuro, o 23, eu vou fazer um sombreamento aí, nessa moldura. Então, de baixo pra cima, vocês vão trabalhando um degradê, tá? A minha ideia aí nesse fundo é representar como se ela estivesse numa sala, se fosse uma sala mais envelhecida pelo tempo, né? Uma sala de uma casa antiga. Então, quando eu vi esse desenho aí desse floral, já me remeteu a fazer um vitral. Agora, vamos utilizar esse 75, que é um tipo de mostarda, né?
E eu vou fazer o preenchimento aí em toda essa área aí do rodapé. Também faço um preenchimento sólido uniforme. Pode utilizar uma pressão média na mão. Vamos agora utilizar esse tom de cinza. E eu vou fazer um sombreamento. Então, eu vou fazer um degradê de baixo pra cima. Aí, eu vou marcar, vou reforçar essa linha aí com lápis preto. Dou uma engrossadinha nela. Agora, vamos trabalhar lá no floral, tá? Nas flores. Então, eu vou preencher ela com caneta gel glitter. Todas essas flores e folhas, tá? Eu tô usando aí a caneta gel glitter da Cis, porque ela é perfeita para dar o efeito vitral, porque ela tem a tinta, né, da cor. Aí, no caso, tô usando o verde, a tinta é verde, mas o glitter é prata, tá? Então, traz bem esse efeito do vidro, de um vitral mesmo, tá? Então, se vocês tiverem esse tipo de canetinha glitter, é perfeita. As glitter da Cis, todas elas são assim, ó. Tô usando a vermelha, então a cor da tinta é vermelha e o glitter é prata. Agora, por exemplo, tem a caneta gel com glitter da Uniball, eu tenho elas. Mas elas já não dão esse efeito aí que eu queria destacar os pontinhos, né, do glitter. No caso da Uniball, por exemplo, se a caneta é vermelha, a tinta é vermelha e o glitter é vermelho. Então, aí vocês fiquem à vontade, tá, para usar a caneta gel que vocês tiverem, que vocês quiserem, e utilizem também as cores que vocês quiserem, tá? Aí, eu tô mesclando as cores das pétalas, eu fiz algumas pétalas em vermelho, outras em rosa, algumas partes eu usei até um roxinho. E todas as folhas eu tô fazendo com verde. É bem gostoso essa etapa, gente. Agora, a gente vai preencher aqui a parede e o piso, né? Eu vou utilizar o giz pastel seco da Artus, mas utilizem o que vocês têm em casa. Eu vou usar essas 4 cores, o amarelo, salmão, o marrom e o preto, tá? Eu gosto de trabalhar assim, ó, com pastel seco. Eu dou uma raspadinha pra tirar o pó. E aí, eu vou trabalhar com o pó. Aí, eu vou usar um algodão, pego o pozinho com algodão e vou aplicando lá na minha superfície. Então, eu tô começando aí a fazer uma base com o salmão, porque eu queria uma paredezinha amarela, mas não esse amarelão puro. Então, por isso eu fiz, coloquei esse salmão por baixo. Essa cor salmão não é fácil ter aí nos kits de 12 cores, né? Quem não tiver, faz só com amarelinho mesmo, também vai ficar legal. Então, eu fui trabalhando aí em toda a área da parede, agora eu vou usar o amarelo. Então, raspei, peguei o pozinho e vou aplicando lá. Quem quiser utilizar o pastel de outras formas, tem gente que só raspa o algodão no giz, aplicando papel, também pode. Agora, eu vou usar o marrom. E aí, eu vou preencher o piso, tá? Ele vai ficar meio manchado, não muito uniforme, mas essa é a ideia mesmo, esse é o efeito que eu quero. Por isso que eu quis usar o giz pastel seco, tá? Porque a ideia é que seja tudo mais envelhecido. Agora, eu vou usar um pincelzinho redondo, assim, macio. Tô usando esse daí, né, que vocês viram a referência. Pode usar o pincel que vocês quiserem. Agora, eu vou trabalhar com o preto. Eu peguei o preto, misturo um pouquinho com o marrom. E aí, eu vou criar essa moldura. Como se fosse aquele efeito
de moldura que a gente encontra nos editores de vídeo, né? Então, eu vou fazendo esse sombreamento aí em todo o contorno. Então, isso vai trazer aquela atmosfera mais vintage, né? Pro preenchimento, pro desenho. E essa é a minha ideia mesmo, tá? Que seja essa pegada vintage, envelhecido, como se fosse, né? Como eu falei, uma sala ali antiga, de uma casa antiga, onde tem esse vitral, onde só ali pelo vitral que entra a luz. Então, por isso que eu queria que só o centro ficasse mais iluminado, mais claro. E aí, gente, vocês vão trabalhando com calma, tá? E até chegar na intensidade de cor que vocês querem, tá? Esse preto aí, misturado com marrom, tá? Eu não uso preto puro, eu vou misturando ali com um pouquinho do marrom. E é muito gostoso trabalhar com o pastel assim, com o pincelzinho, que fica um acabamento bem esfumadinho, assim, fica bem bonito. Agora, eu vou descendo aí desculpa o cabeção, gente. Vou descendo aí também pro piso, tá? Esse esfumado. Ali embaixo cortou um pouquinho, gente, mas vocês não perderam nada, dá pra entender. Ó, e vou esfumando, fazendo todo o contorninho, jogo algumas manchas ali, ó, abaixo, né, da saia dela, onde é escuro. Agora, com lápis preto, eu vou fazer algumas sombras projetadas, ó. Então, eu fiz ali primeiro uma sombrinha abaixo do rodapé, agora eu faço uma sombrinha abaixo do sapatinho. Eu vou usando o lápis preto mesmo, tá, gente? Ó, uma sombrinha ali abaixo do gatinho. Tá vendo que eu fiz do outro lado também, as sombrinhas projetadas, tá? E agora, gente, eu vou envelhecer mais. Então, eu vou criar algumas rachaduras aí na parede, ó. Desenho primeiro com lápis preto. Fiz na parede e também algumas lá no piso, tá? E agora, com uma borrachinha, dessas tipo lapiseira, ó, eu vou apagando uma das laterais, ó, e vai ficando branquinho. Que legal. É como se eu estivesse usando uma caneta branca, mas não é, é a borracha. Quem não tiver, pode usar a caneta branca. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar essa saga aqui para colorir esse desenho inteiro. E esses desenhos aí do vaso, o passarinho, fica para vocês. E convido vocês a participarem do Clubinho da Pri para aprender mais técnicas. E até o próximo. Tchau, tchau!